Conectando. Opa. Olá, boa noite, tudo bem com vocês, meus amores? Como é que vocês estão? A gente hoje vai iniciar um capítulo de Ruth. Deu um probleminha no meu computador e aí eu tive que trocar o negócio todo. Tava num computador, tive que passar para o outro, aí a live não tá sendo normal hoje. O Zoom também teve que atualizar, então eu não espero que esteja funcionando, espero que esteja tudo bem e tudo bem. Enfim, hoje a gente vai iniciar capítulo um de Ruth. Assim, o que eu penso, né? Eu fiz como é que diz? Eu fiz uma análise muito profunda, assim, do livro de Ruth, porque, e é o que eu vou dizer, ele é um livro muito curto, ele só tem 4 capítulos, né? É, e por ele só ter 4 capítulos, o que que acontece? As pessoas acham às vezes que é um livro muito rápido, ou que passa rápido, ou que, sabe, coisas desse tipo, mas não é. O livro, por ele ser rápido, ele tem como é que diz? Ele tem uma riqueza, mas dá muito grande. E é isso que eu queria dividir com vocês. Então, uma das primeiras coisas que é necessário a gente, como é que diz? A gente entender no livro de Ruth é que ele está linkado com Jesus. Primeiro pela história, pelo relacionamento, como é que eu posso explicar isso? A fidelidade de uma pessoa específica que a gente vai começar a ler, a gente vai falar sobre, né? E também, não só a fidelidade, lealdade, tudo isso, mas também, assim, a história romântica linda desse livro que tem a ver com Jesus, que leva até Jesus depois. Então, muitas pessoas, muitos estudiosos, eles têm esse livro de Ruth, né, como uma história linda entre Cristo e a igreja. Muitas pessoas pensam no livro de Ruth como, por exemplo, um livro em que fala a fundo sobre o amor de Deus com Israel. Então, são várias formas de entender, mas de fato mesmo, a quem ele é linkado é Jesus. Ok? Então, vamos iniciar, vamos fazer a nossa oração hoje. Eu espero que esteja funcionando aí o link para todo mundo, para quem eu tive que cancelar aí e voltar, não sei se está funcionando, mas para quem estiver já no YouTube, ele já está disponível, tá bom? Então, vamos lá, vamos fazer nossa oração e já iniciar. Senhor, obrigada por esse momento que o Senhor nos colocou aqui unidos. Obrigada porque o Senhor nos protege, nos dá a sua força, nos dá a sua proteção, nos dá a certeza de que o Senhor nos ouve as nossas orações, ouve tudo aquilo que está dentro do nosso coração e que diversas vezes a gente não sabe como orar, a gente não sabe como pedir, como falar, mas o Senhor consegue. O Senhor nos dá força, nos dá o entendimento, o Senhor nos dá um relacionamento que podemos te chamar de Pai. E a gente quer agradecer esse momento porque estamos aqui juntos e unidos por conta desse relacionamento que temos com você, da herança que temos com o Senhor. Então, obrigado porque o seu Espírito é aquele que nos renova, seu Espírito é aquele que nos protege, seu Espírito é aquele que reforma quem somos, que reconstrói, meu Deus, os nossos pensamentos, que o Senhor, com seu Espírito, nós somos capazes de passar por tribulações, somos capazes de passar por tentações, de vencê-las, assim como Jesus, logo após seu batismo com o Espírito Santo, completamente nele, a gente sabe que ele passou e ele venceu, e é isso que a gente quer na nossa vida, Senhor, é poder ter essa comunhão na qual nós entregamos tudo em suas mãos, entregamos todos os nossos medos, ansiedade, entregamos nossos planos, entregamos nossas dúvidas, tudo aquilo que precisamos, meu Deus, para que tenhamos essa comunhão de restauração de quem somos como seres humanos, para sermos mais espirituais, para vivermos mais pelo que o Espírito se alimenta, que é o seu pão, a sua palavra. E agradecemos por esse momento de hoje. Então, que a gente possa iniciar esse livro de Ruth, que é tão curtinho, são só 4 capítulos, mas tão importante, tão forte para chegar até o nosso Salvador, Jesus Cristo. Obrigada, 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 obrigada por nos dar esse entendimento. Obrigada por todos os livros que o Senhor deixou disponíveis a nós na Bíblia Sagrada. Obrigada por ter tido essa misericórdia para que a gente tivesse a capacidade, meu Deus, e o acesso a te conhecer, a conhecer a Jesus, a ter acesso ao Espírito Santo, a saber, meu Deus, que temos um propósito aqui, que não estamos aqui abandonados e que o Senhor possa nos abençoar e nos carregar em toda a nossa vida e história
para que o seu nome possa estar nos nossos lábios diante de tudo aquilo que conquistarmos e aprendemos na nossa vida. Em nome de Jesus, agradeço, obrigada pela nossa saúde, por estarmos aqui. E que a gente possa ter uma boa live protegida de todos os males, todos os ataques malignos, que estejamos blindados, Senhor, pela tua proteção, os teus anjos, que mal algum possa nos atingir, Senhor, e que tudo volte da forma com que as pessoas nos enviam. Em nome de Jesus Cristo, agradecemos. Amém. Bom, vamos lá então. Ruth, capítulo 1. Vocês vão absolutamente amar esse livro. Novamente, são 4 capítulos muito rápido. Mas eu tenho certeza que ele é bem impactante e vocês vão amar, tá bom? Então vamos lá. A família de Elimeleque se muda para Moabe. Nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Então veja só, uma das coisas que é importante a gente ver aqui já é que esse livro ele já vem logo depois de Juízes. E por quê? Existem exceções de livros que são colocados em eras diferentes, em momentos diferentes, desculpa, em momentos diferentes. Porém, esse vem logo depois. Por quê? Ele está acontecendo enquanto acontece Juízes. Enquanto a gente leu todos esses juízes, tudo que a gente viu aqui especificamente, que a gente viu especificamente estava acontecendo essa história. O que é engraçado, porque às vezes a gente acha que a gente está lendo uma coisa na Bíblia e outras não estão acontecendo. Por exemplo, existem pessoas que não estudam a palavra de Deus, ou que não entendem um pouco da palavra de Deus, ou que não vão mais a fundo nas histórias, ou no passado, e aí perguntam, mas se só tinha Adão e Eva, e aí eles começaram por eles, e aí depois veio o dilúvio, aí depois salvaram, né, só sobrou 4, 5, 6, 7, aí depois passaram, como é que eles foram como é que tinha outras pessoas? A gente está falando de muitos anos, de um tempo para o outro. A gente está falando de muitas décadas, né? De um tempo para o outro, gerações de um tempo para o outro. E uns que vão indo, que vão trocando, que vão... E Deus uniu a palavra dele com tudo aquilo que é relevante escrito pelo Espírito Santo. Então não adianta ele colocar para a gente a história de como, sei lá, qualquer outra. Não faz para a gente sentido, a não ser que esteja ligado com a nossa redenção. Vários livros históricos, vários livros de outras, como é que diz? Outras crenças, né? Eles contam sobre Jesus, sobre a história de Jesus, sobre como isso, como aquilo, mas ser escrito pelo Espírito Santo é o que faz a gente ter essa riqueza em forma de palavra de Deus. Aí tem as pessoas que dizem, mas o Império Romano naquela época, a Igreja Católica reteve alguns livros, etc. Uma coisa que a gente nunca pode desistir de crer, né? Ou deixar de imaginar é que Deus tem o controle sobre a sua palavra. Ele nunca vai deixar que alguém tome a narrativa daquilo que ele entregou para os seus. Então, mesmo que retenham, mesmo que existam os livros apócrifos, existem outros, existem livros históricos, existe a palavra de Deus especificamente, ela é protegida por quem? Por quem escreveu, pelo Criador, por ele próprio. Então, que a gente possa entender, porque quando a gente está vendo, por exemplo, nos dias em que os juízes vejam bem, o dia em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Isso está acontecendo enquanto passou essa parte da fome. Falou depois de Josué. Então, tem a timeline especificamente, né? A gente vai discutindo, se for necessário a gente falar. Mas se você tiver curiosidade de saber como, que época que foi exatamente, você dá Google, você consegue achar tudo isso. Mas para que a gente possa iniciar a live entendendo mais ou menos, é isso. Então, aconteceu junto, ok? Moabe, os moabitas, responsáveis por idolatria, sabemos da história deles lá de trás, de Ló, de como aconteceu o incesto, como aconteceu as histórias para chegarem a Moabe, como eles tinham o que Deus tinha proibido extremamente casamento entre os povos moabitas, porque eram pagãos, tudo mais. Então, é importante a gente entender assim como a Bíblia foi escrita tão perfeitamente e Deus, né, especificamente, colocou tudo tão colado, tudo tão junto para que a gente pudesse ter acesso a Ele da forma com que Ele é.
né? E é isso que a gente vai ler hoje, tá bom? Então, vamos lá. Nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso, um homem deixou seu lar, em Belém de Judá, e foi morar na terra de Moabe, levando consigo suas esposas e sua esposa e 2 filhos. O homem se chamava Elimeleque e a esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali. Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, gentis, né, são os gentios, como a gente conhece, mas os pagãos, obviamente, que se chamava Ruth e Orfa, cerca de 10 anos depois. Então Malom e Quilion também morreram, cerca de 10 anos depois. Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e o marido. Noemi soube em Moabe que o Senhor havia abençoado seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então Noemi e suas noras se prepararam para deixar Moabe. E ela partiu com as suas noras do lugar onde haviam morado e seguiram para a terra de Judá. A certa altura, porém, Noemi disse às noras: Voltem para a casa de suas mães, que o Senhor as recompensem pelo amor que demonstraram por seus maridos e por mim. Porque chega nesse momento aqui, elas, né, principalmente naquela época, era importante que elas se casassem mesmo, né? Mesmo como é que diz? Que no nosso entendimento, por que que todas têm que casar? Porque naquela época era assim, principalmente por conta de linhagem, né? De descendentes e tudo mais. E como os 2 filhos de Noemi, que só tinha 2, os 2 filhos de Noemi morreram e ela também ficou viúva, ela não tem o porquê segurar as 2 noras. E aí o que ela disse para elas é isso. Ela diz: olha, voltem para casa das mães de vocês, vivam a vida de vocês, né? Por quê? Porque elas são jovens, podem casar de novo e tudo mais, porque não tem o que fazer comigo. E que o Senhor as abençoe com a segurança de um novo casamento. Então, e aqui, quando a gente fala segurança de um novo casamento, é muito importante a gente entender que para Deus, o casamento é uma aliança da forma com que Jesus e sua noiva da forma com que ele, Israel, é. Então, o casamento é uma aliança para Deus, né? Por isso que ele odeia o divórcio e tudo mais. Quando a gente vê aliança, quando a gente vê um casamento específico, a gente lê a palavra segurança, isso tem a ver com que Deus nos provê com o casamento, com sermos a noiva, como que diz? Com a união de 2 pessoas para que não, né? Do homem e da mulher para que a gente não fique sozinhos, né? Porque lá atrás ele podia ter feito Adão sozinho ou ter feito só Eva, mas ele fez os 2, né? E então, essa é a parte da segurança de um novo casamento. Ai, tá, mas hoje em dia as pessoas estão complicadas, hoje em dia as pessoas de Deus, um casamento de Deus com Deus, um casamento que é feito em Cristo, um casamento que é feito absolutamente cristão, que eu estou dizendo, né? Que existem outros casamentos que não são cristãos e tudo mais, e que dão super certo também. A gente está falando especificamente da Bíblia Sagrada e o que envolve esse entendimento, ok? Então, para Deus, todo casamento que é feito sob aliança com Ele é algo para que dê segurança. Quando a gente fala, por exemplo, da mulher ser submissa, as pessoas pegam só aquela parte e cai para cima da palavra de Deus sem entender que o homem precisa tratar a mulher como Deus trata os seus filhos, como Jesus trata a sua noiva, como Deus. Então, é uma aliança mesmo que as pessoas precisam entender. E não de hierarquia de poder, ou de dor, ou de maltratamento, ou de abuso, ou de negativo. Inclusive, a Bíblia fala sobre o abuso. A gente já viu o que aconteceu no livro que a gente acabou de ler em Juízes. A gente viu o levita que mandou a sua concubina, o abuso que ela sofreu, como ele morreu. Então, assim, a Bíblia ela é muito perfeita. E quando ela mostra a segurança de um novo casamento, as pessoas hoje em dia, se lerem essa passagem, vão dizer assim: por que um casamento tem que ser segurança? Por que eu não posso ter? Porque para Deus, 2 pessoas precisam estar um apoiando e ajudando o outro. E ele criou esse mecanismo, ele criou essa forma de acontecer, né? Lá atrás, em Adão e Eva. Então, é por isso que existe isso, essa parte da segurança de um casamento, quando ela diz.
Então, deu-lhes um beijo de despedida e as três começaram a chorar em voz alta. Não, disseram elas, queremos ir com você para o seu povo. Noemi, porém, respondeu: Voltem, minhas filhas, por que vocês viriam comigo? Acaso eu ainda poderia dar à luz a outros filhos que cresceriam e se tornariam seus maridos? Não, minhas filhas, voltem, pois sou mais velha, sou velha demais para me casar outra vez. E mesmo que fosse possível me casar esta noite e ter filhos, o que aconteceria então? Vocês esperariam que eles crescessem, deixando assim de se casarem com outro homem? Claro que não, minhas filhas. Essa situação é muito amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. Então, choraram juntas mais uma vez. Isso aqui, como é que diz? Ela assumindo, talvez eu não sei se seria a palavra, mas vamos dizer assumindo, né, que ela entende que o Senhor está contra ela em algum sentido, que a justiça do Senhor está sobre ela de alguma forma, ok? Por isso que ela diz que está contra mim, como se o Senhor estivesse aplicando a justiça de alguma forma nela. Então choraram juntas mais uma vez. Orfa se despediu de sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Olhe, sua cunhada voltou para o povo e para os deuses dela, disse Noemi a Ruth. Você deveria fazer o mesmo. Mas Ruth respondeu: Não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, eu irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo e o seu Deus, o meu Deus. Isso aqui mostra uma lealdade que só Jesus tem conosco, né? É uma coisa assim que você parar para pensar, obviamente, no sentido espiritual. É, que só ele tem, no sentido espiritual. Por quê? Porque eles eram pagãos, né? Não Noemi, mas elas eram pagãs. E elas, a Ruth somente, né, decidiu deixar tudo. E quando ela diz o seu Deus, reconhecendo Deus como o Deus mesmo, o único Deus, significa que ela aprendeu alguma coisa nesse tempo de casamento que teve, mesmo que tenha sido curto, né? Esse tempo de casamento que ela teve com o filho, de Noemi, estando numa família, né? Israelita e tudo mais, ela aprendeu algo, porque ela diz: Não, seu Deus vai ser o meu, vou deixar para trás os deuses que eu tinha, né? É isso que ela tá dizendo aqui. Então, onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Você não vê isso aqui no casamento? Você não vê isso aqui? Então, por que que esse livro ele leva muito a Cristo? Ele leva muito aquilo é, que a gente entende da relação de Deus com Israel, a relação de Jesus com a igreja, né? Esse casamento, essa aliança. E isso é muito lindo de ver, a não ser a morte, que a morte nos separe. Então, quando Noemi viu que Ruth estava decidida a ir com ela, não insistiu mais. Então as duas seguiram viagem. Quando chegaram a Belém, toda a cidade se agitou por causa delas. Será que é mesmo Noemi? Perguntaram as mulheres. Não me chamem de Noemi, respondeu elas. Chamem-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. A palavra Mara significa amargo, né? É, cheia eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Porque me chamar de Noemi se o Senhor me fez sofrer e se o Todo-Poderoso trouxe calamidade sobre mim? Assim, Noemi voltou de Moabe, acompanhada de sua nora Ruth, a jovem moabita. Elas chegaram a Belém quando começavam a colheita da cevada. Amanhã eu vou voltar aqui com o significado dos nomes, porque eu preciso ir agora, mas eu quero falar um pouco sobre os nomes com vocês. Tanto Noemi como esqueci, Elimeleque, os nomes em português eu esqueço às vezes, tá? Deles, dos personagens específicos. Então, Elimeleque
Noemi, o Amarga, o Mara, tudo mais, a gente vai falar sobre amanhã. Eu preciso ir agora, mas, por favor, amanhã voltem, porque são só 4 capítulos do livro de Ruth, e é uma maravilha, e é lindo, e é pequeno. A gente já viu que ele já é poderoso no começo. Já no início a gente já vê esse casamento lindo e essa lealdade dessas mulheres, né? Dessas mulheres não, da Ruth especificamente, que é um livro que vai fazer muita diferença na nossa vida, mesmo, tá bom? Então fiquem com Deus, amo vocês.